Fala galera, tudo tranquilo? Questãozinha da Unicamp 2021, questãozinha discursiva, um papo bem legal, uma questão que envolve interpretação, conteúdo, ok? Então, cara, questãozinha bem estilo Unicamp, boa pra caramba pra gente discutir. E é claro, tá ajudando aí vocês também a formalizarem a resposta de vocês, que muitas vezes, né, na hora de escrevinhar, ai, vocês dão os vacilos, beleza? Então vamos com tudo, galera. Não deixem de se inscrever aí no canal, canal que meu irmão mais cresce nesse país, filhote, né? Muita raça de questão todo dia, beleza? Então segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Questãozinha muito bacana, ó. Repara o seguinte, vou ter que ler com vocês porque realmente vai rolar uma interpretaçãozinha de texto aí, tá? Em parte dela. Então, muitas células do corpo humano interagem entre si e com os componentes da matriz extracelular para estabelecerem uma organização tridimensional. O processo de agregação celular permite a realização de experimentos em um modelo 3D de esferoides. A figura 1 representa em plano 2D a agregação celular 3D no esferoide, ok? Então, só para a gente dar uma pausinha aqui rapidinho, ó, o esquema 1 está aqui, gente, ó, bonitão, beleza? Então, agregação celular, então células de suspensão, e reparem que elas estão se unindo e formando, pensem aí numa bolinha de tênis, bolinha de futebol, de vôlei, de basquete, vocês quiserem, tá? A ideia aí realmente tridimensional. Show! Conforme crescem, os esferoides exibem geometria esférica, com organização concêntrica de células nas zonas de proliferação, de transição e de células mortas. As concentrações de gases e outras moléculas diferem entre essas zonas, como representadas na figura 2, em plano 2D. Então reparem, gente, que ele deu aqui, ó, né, a figurinha 2, e aí ele dá uma série, ó, de informações que são bem interessantes aqui, que vocês fiquem ligados, ó, bem importante, que vocês, pô, não deem mole aqui, ó. Oxigênio, nutrientes, fatores de crescimento de um lado, ok? E CO2 e resíduos, ó, aqui, ou seja, essa parte, como ele representou aqui na legenda, tá? Tá caracterizando uma maior concentração de O2 e nutrientes na parte de fora desse esferoide, ok? E uma maior concentração de CO2 e resíduos, ó, na parte aqui na meiuca, né? Para quem gosta de futebol, a famosa zona do agrião. É, filho. Então vamos lá. Então repare que a parte mais externa, zona de proliferação. A zona aqui, ó, de transição, e a gente tem a zona de células mortas, que é a parte mais interna. Beleza? Então, esse é o desenho razoável do que o cara está querendo colocar aqui para vocês. Então, vamos lá. A. Explique a razão, ok? A razão da organização dos esferoides com células proliferativas na região externa e células mortas na região interna, como mostra a figura 2. Então, isso é um comando da questão. Vamos dar uma estopada aqui para a gente entender, né, o que está rolando aqui nesse primeiro comando. Então, a ideia, galera, do esferoide e da forma com que ele demonstrou para vocês, tá, é exatamente o quê? Uma maior concentração de oxigênio, nutrientes, fatores de crescimento, que são, de fato, o quê? Né, situações, condições para que a gente tenha, de fato, que uma proliferação celular. Né? As divisões celulares, meu irmão, consomem muito tudo isso que ele colocou aqui. Ele colocou de maneira bem generalista, né? Então, e na figura. Então, utilizem, né, as informações que tem na figura. Tá? Enquanto nas células mortas, ó, a região interna, exatamente demonstrando aqui o quê? Uma maior concentração de CO2 e resíduos. Tá? Então, palavras que seriam interessantes, né, que estivessem aí nesse primeiro, vamos botar assim, ó, primeiro comando, tá? Tá relacionando o que, gente? O distanciamento, tá? Então, vamos botar aqui, ó, a distância, tá? A partir do momento que a gente tem uma zona de transição e a proliferativa se afasta,
ok, dessa região central, tá? Você mantém um maior número de oxigênio, nutrientes, fatores de crescimento próximo a essa região, ok? E mantém uma maior concentração de CO2 e resíduos aqui. Só que esse afastamento também, gente, né, acaba dificultando o processo de quê, gente? Né? Ele não botou nenhuma situação muito específica de como rolam todos os transportes, então você poderia usar o termo, né, difusão. Então, a partir do momento que a gente aumenta a distância, tá, tanto, né, caracterizando a proliferativa da região interna e a interna também da região mais externa, né, onde estão, né, o oxigênio, nutrientes, fatores de crescimento, a gente dificulta a difusão e por isso a gente possui uma camada de células mortas aqui no interior. Beleza? Então essa é a ideia inicial da nossa questão. Show? Então, beleza pura. E aí, galera, como que o corpo humano, em situações fisiológicas, evita o surgimento de zona de células mortas representadas na figura 2? Cara, essa situação, a gente pode fazer um comparativo bem razoável com a nossa pele, ok? Lembra que a nossa pele, né, ela pensa aí na epiderme. Vamos botar um desenho aqui, um esqueminha da nossa epiderme. Vamos botar aqui, ó, né, a gente tem a lâmina basal, bonitona, ok? E a gente tem abaixo dela, né, o tecido conjuntivo, que é capilarizado, ok? E vamos botar acima dela, tá, a nossa epiderme. Então, epiderme abaixo, né, a derme. Vou botar aqui de maneira bem, né, representativa, só para a gente entender esse processo. Galera, lembre o seguinte, a nossa epiderme ela é estratificada. Olha o camadão de epiderme que a gente tem aqui, beleza? E qual a vantagem disso, gente? Lembra que nossa epiderme é exatamente nossa barreira física, ok? Barreira imunológica física, impede que as porcariadas, gente, entre e ganhe circulação. Uma vez passou pela epiderme, cara, encontra circulação e vai-se embora, se distribuindo pelo nosso corpo, beleza? Isso pode ser um problema gravíssimo. Inclusive, quando você tem aí um ferimento, por mais que seja superficial, né, rola todo um movimento ali, cara, para evitar de qualquer maneira que essa porcariada entre, uma bactéria, fungo, o que for. Como, Vitão? Ué, a gente vai ter células de defesa, né, que se mobilizam, ok? E, cara, né, fazem uma revolta aqui, um fuzuê danado, uma guerra contra qualquer micro-organismo que estiver entrando. Show? Beleza? Então, essa é a leitura razoável que a gente faz para entender que se você torrar no sol, se você não usar o seu, né, hidratante Monange, o que acontece, gente? As células superficiais, elas tendem a morrer, né? E aí, cara, você encontra aquela galera mesmo, tu passa a unha aqui, cara, parece que não tá nevando de tanta, né, célula morta que está saindo, ainda mais se você torrar no sol no dia anterior, ok? Então essas células elas tendem à morte mais rapidamente porque estão afastadas exatamente quem? Do tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo, ele passa essas substâncias, ó, por difusão. Uma vez, ok? Se essa célula, né, até porque o tecido epitelial ele se prolifera muito, uma vez mais afastada, a célula morre, naturalmente. O que você faz hidratando a tua pele, né, é retardar esse processo. Tranquilo? Então, gente, pensem que para nutrir um tecido, vocês precisam exatamente de quem? De um capilar sanguíneo, né, um vaso sanguíneo, que esteja conduzindo até ali todos os nutrientes. Então, esse é o beabá, né, do entendimento do que? Do nosso queridíssimo sistema circulatório, que tem como função distribuir esses nutrientes. Beleza? Então, esse esferoide, ok? Ele naturalmente, né, pensando aqui, ó, a partir do momento que ele cresce, tá? Eu consigo entender razoavelmente, ó,
que os nutrientes que estão aqui na parte mais externa, como ele representou, ok? Eles conseguem passar, ó, por difusão. Mas a partir do momento que o centro do esferoide se afasta do capilar, a gente não consegue nutrir, beleza? E aí está o entendimento da morte. E aí ele pergunta como que a gente resolve esse pepino, como que o nosso corpo resolve esse pepino. Então a gente tem inúmeros fatores que não vêm ao caso na questão que vão promover, ok? O que chamamos de angiogênese, ok? O que é a angiogênese, gente? Né? Quando a avó está com problema lá de varizes, ela procura um angiologista, não é isso? Então o anjo está relacionado a vasos sanguíneos. Então a ideia, né, de formação de novos capilares é aproximar esses capilares dessas regiões que estão mal nutridas, beleza? Então a ideia para responder o restante, o segundo comando da nossa questãozinha, é entender o que? Que rola, né, o desenvolvimento, tá, de novos capilares, certo? Então, a ideia da angiogênese. Maravilha? Então, gente, a letra A tem aqui tanto uma interpretaçãozinha do esquema, quanto um conhecimento razoável em relação à alimentação dos tecidos. Show? Beleza. Já na B, ele diz o seguinte, vocês vão ver que o papo já é mais conteúdo diretão, ó. Os enteróides são esferoides originados das células de revestimento do intestino humano e apresentam similaridade com as células epiteliais que o originaram. Vamos lá, cite, beleza? Duas características morfológicas, galera. Teve muita gente que mandou mensagem perguntando, Vitão, eu disse que isso aqui, pô, absorve muito. Cuidado com essa ideia fisiológica. Morfológica, cara, vai estar muito mais relacionada à estrutura, ok? A característica, né, física aqui do tecido, adaptações, beleza? Do que realmente fisiológica. Então, das células de revestimento interno do intestino humano e suas respectivas funções. Agora, olha como que ele fala, ó, né, das suas características morfológicas e respectivas funções. Então, galera, o que a gente poderia relacionar aqui, ó? Uma coisa que é muito bonita, que é entender, né, vale muito a pena tentar entender como que se organiza, né, o nosso intestino. Show? Repara que ele fez um corte aqui no intestino e a gente tem, ó, né, o que a gente chama de luz, né, a cavidade do intestino, pensando no intestino como um cano, né, pense assim, você tem essa cavidade bonitona, você faz um corte, beleza? E quando você faz um corte, a gente já percebe o seguinte, ó, a organização do tecido de inúmeras vilosidades, ok? Então, vilosidade, ok, é exatamente a característica do tecido. Show? Tranquilo, gente? Vilosidade. Agora reparem que na parede da vilosidade, ó, na parede, fazendo um desenho aqui bem na parede, o que reveste a luz, o que reveste a cavidade, é o que a gente chama de tecido de revestimento, que é composto por essas células aqui, células epiteliais. Tranquilo? E aí as células epiteliais, classificadas aqui como células epiteliais de revestimento, ok? Você pode chamar de cilíndricas, ok? Ou prismáticas, tá? E a gente pode, ó, né, entender que tem sim muitas microvilosidades. Então, microvilosidade no nível celular, certo? Vilosidade. Então, essas microvilosidades importantíssimas no sentido de absorção, não é isso? Então, aumentar a superfície de absorção. Tranquilão? Então, eu acabei dando duas características, né? O fato de ser, né, formado por células cúbicas, ok? E as microvilosidades. Agora,
Para a gente relacionar, talvez fosse até mais fácil trabalhar a ideia, ó, né, das junções, ok, laterais. Lembra que as células epiteliais, galera, vamos botar aqui a B, tá? A gente caracteriza muito, tá? Eu botei aqui, ó, falei das microvilosidades, vamos botar aqui, show de bola, sua respectiva função, né? Vocês, obviamente, vão melhorar aí no texto, tá? Então, vai absorver mais, tranquilo. E a gente vai também relacionar, ó, as junções laterais. Então, a gente tem inúmeras junções laterais. Eu tenho zônula de adesão, eu tenho, aqui mais em cima é a zona oclusiva, tá? A gente tem a de adesão, a gente tem desmossomos, ok? São as mais famosas, laterais que a gente, no nível de vestibular, a gente acaba comentando. Então, cara, lembra que a ideia, né, mais clássica do tecido epitelial é que as células sejam o quê? Justapostas. Não é isso? Isso é clássico demais, gente. Então, devido à presença aí das adaptações laterais, e aí, minha gente, né, qual é a importância do tecido epitelial, de maneira geral, ter células justapostas? Impedir ao máximo, cara, que os nutrientes, ou qualquer substância, ou quem sabe até mesmo, né, micro-organismos, passem por entre as células. É importante que todo mundo seja jogado para o interior das células, porque assim fica mais fácil, caso seja, né, um micro-organismo que for, a gente combater esse cara. Maravilha? Isso é um princípio básico para todo tecido epitelial de revestimento, beleza? Que acaba assumindo funções às vezes um pouco mais distintas, tá? Mas, cara, é uma característica que quando vocês veem a primeira coisa lá no tecido epitelial, o cara fala células justapostas. E tecido conjuntivo, células separadas, né? Muita matriz intercelular e por aí vai. Tranquilo? Né? Então ele fala aqui, ó, no caso, ó, até mesmo ele está falando da matriz extracelular nessa questão. Show? Então, galera, é basicamente essa ideia que vocês tinham que colocar, tá? Dei duas opções aí e é basicamente isso. É bem a cara de uma questão Unicamp, né, galera? Interpretações, misturando conteúdo, então você tem que saber um pouquinho de tudo, né? Se organizar bem aí na resposta e correr para um abraço. Valeu? Então espero que tenham curtido, né? Um forte abraço aí e até a próxima.